Pois bem, o evento acabou, a sessão está sendo gravada, estamos iniciando agora. Inicialmente, agradecemos a presença de todos, né, que já estão presentes no nosso evento, aqueles que ainda irão chegar. Esse evento foi inicialmente uma iniciativa do professor Agripino, né, que já vem realizando uma série de seminários catarinenses. Esse é o sexto, né, Seminário Catarinense de Direito Portuário. E justamente por nós termos afinidade com a temática também da sustentabilidade, que é uma temática vinculada com a questão portuária, né? Até pelo fato de que a sustentabilidade não posso dizer que é um ramo do direito, mas é uma temática que ela abarca diversas ciências, né? Dentre elas a ciência marítima. Nós tivemos essa iniciativa de elaborar, né, esse sexto seminário catarinense de direito portuário e marítimo, e com o seguinte tema: sustentabilidade ambiental e a relação porto-cidade em Itajaí. E com a seguinte indagação: isso seria um modelo a ser seguido? Então, a nossa proposta é justamente debater as métricas da sustentabilidade nesse contexto marítimo portuário, justamente porque a questão ambiental é uma questão, como já falamos, multidisciplinar e que afeta exclusivamente também a temática marítimo portuária. Né? Recentemente, até o professor Agripino nos encaminhou uma determinada informação de que até a questão das mudanças climáticas, que já são muito debatidas atualmente, já possuem relação com o aumento do nível dos mares e com a questão do direito portuário. Então, debater essas métricas, debater gestão ambiental, assim como a Portonave, por intermédio do nosso palestrante Fabrício Martins, tanto aborda, e inclusive o nosso Porto de Itajaí também possui uma métrica bem interessante e positiva de sustentabilidade, justamente por isso que a nossa temática é a sustentabilidade portuária em si. E, dentro desse contexto, é importante destacar aqui também que o nosso tema ele vem em uma hora oportuna, né, justamente porque nós estamos vivendo aqui em Itajaí, principalmente, um processo de desestatização do porto versus a manutenção da autoridade portuária. Então, debater a métrica da sustentabilidade, debater aquilo que a nossa autoridade portuária municipal entende como sendo aspectos positivos do Porto de Itajaí é fundamental nessa discussão. Foi justamente isso que o professor Agripino debateu no seminário passado e é justamente isso que nós iremos também debater hoje com os diversos palestrantes, que agradecemos a ilustre presença de todos vocês. Pois bem, gostaria rapidamente de também expor o currículo resumido e bem resumido, né, porque senão teríamos que ficar, por exemplo, mais de uma hora aqui lendo, por exemplo, o currículo do professor Agripino, né, que é nada menos também pós-doutor em Harvard, mas, humildemente, ele colocou tão somente a seguinte biografia: advogado e professor do nosso mestrado em ciência jurídica da Univale, que é um mestrado conceituado no Brasil, sendo o conceito 6 pela CAPES. Minha formação, eu também sou advogado, mestrando em ciência jurídica, estou fazendo pós-graduação em direito ambiental, terminei uma em direito público e desde sempre fui pesquisador também do direito ambiental e da sustentabilidade. A nossa convidada, Madeline, que é engenheira aqui do nosso Porto de Itajaí, ela é engenheira de meio ambiente e de segurança do trabalho, tem MBA em gestão portuária, é coordenadora de meio ambiente, segurança do trabalho e sustentabilidade da Autoridade Portuária Itajaí, é representante das autoridades portuárias de Santa Catarina na 6 Portos, coordenadora do Plano de Ajuda Mútua PAN e Plano de Área do Complexo Portuário Itajaí, e também vice-presidente do Comitê da Bacia do Itajaí. Anteriormente, nós tínhamos um convidado que era o diretor-geral da ANTAC. Logo mais vamos apresentar o nosso palestrante, que é o superintendente também da ANTAC, especificamente na temática da gestão da sustentabilidade, que é o senhor José Renato Brito Fialho.
E também o nosso palestrante, Fabrício Martins, que ele é da Portonave, aqui é nosso complexo aqui de navegantes, que ele é engenheiro sanitarista ambiental pela UFSC, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Unisociais, que tem MBA em Gerenciamento de Projeto pela FGV, também tem um MBA em Recursos Humanos pela ESIC, tem mais de 15 anos de experiência em gestão de saúde, segurança e meio ambiente, tanto em unidades industriais, construção naval, operação offshore e operação portuária. É gerente atualmente de segurança portuária, segurança do trabalho e meio ambiente e coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Portonave. Pois bem, esse seria um currículo resumido dos nossos palestrantes e de imediato também passo logo a palavra para o nosso também coordenador. Newton Pereira. Sim, o professor Dr. Newton, não... O professor Dr. Newton tem pós-doutorado em Engenharia Naval e Oceânica pela USP e tem doutorado também pela USP e é professor da Universidade Federal Fluminense, coordena um centro de sustentabilidade ambiental e é um inventor com várias patentes registradas aí no setor marítimo e portuário, e ele vai falar sobre uma das invenções, do qual eu tive o privilégio de participar no grupo de pesquisa dele, lá da Universidade Federal Fluminense, que é sobre o sistema de híbrido de fornecimento de energia para navios atracados, que já foi feito o registro de 4 patentes. Ele vai falar um pouco sobre isso e da importância dos portos, tanto os portos organizados, portos públicos e instalações portuárias, nos quais temos os TUPs, entenderem e terem a informação de que isso já é possível no Brasil, né? Nós tivemos aí o sinal verde, tanto da ANTAC quanto da ANEEL em relação a isso. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? E aí, você ia passar para mim, né? Então, eu falei o currículo do professor Dr. Newton Pereira e queria agradecer a todos que aceitaram aqui o nosso convite, a ANTAC, no primeiro momento, pela figura do diretor-geral, o Eduardo Neri, que vem fazendo aí um excelente trabalho como diretor-geral. Já o conhecia desde a época lá do Tribunal de Contas da União, já que ele era auditor lá, em algumas demandas que nós tínhamos lá com os ministros do TCU, e ele está fazendo, um primeiro momento, ele aceitou, mas em função da especificidade, das particularidades, ele resolveu delegar a participação para o especialista aí, que é o Fialho. Tá? Então, agradecer a Madeleine e também a presença aí do professor Dr. Newton e também do Fabrício aí da Portonave, que vai falar um pouquinho sobre esse prêmio aí, terceiro lugar em TUPS com relação ao índice de desempenho ambiental. E a nossa autoridade portuária teve, né, o primeiro lugar. Então, em portos públicos, né, porque são categorias diferentes do prêmio ANTAC. Então, o objetivo é discutir a questão da sustentabilidade, a relação porto-cidade, um pouco do papel da autoridade portuária pública municipal e a importância disso tudo para o desenvolvimento estratégico no nosso país, para que nós tenhamos não só eficiência e competitividade, mas também soberania nessa atividade, que é a atividade de infraestrutura marítima e portuária, do qual se depreende aí a atividade da regulação para que haja uma logística competitiva. Então, era isso. Agradeço a todos aí que também ingressaram, então, temos aí 22 na sala, 22 pessoas. O evento depois ficará no site lá do PPCJ, que tem também um doutorado em ciência jurídica. Eu já leciono aqui há 16 anos aqui no programa, antes tinha só o mestrado, e hoje nós temos aí o conceito 6, que é a nota máxima da CAPES, e é o programa de mestrado e doutorado mais internacionalizado no Brasil. Nós temos programas de dupla titulação com 6 universidades estrangeiras. Então, era isso. Eu passo a palavra para o Michael, então, passar aí o comando para o representante da ANTAC, nosso superintendente Fialho. Pois bem, feita a fala do professor Agripino, né, gostaríamos de passar a palavra agora para o superintendente da gestão de sustentabilidade da ANTAC,
que é o nosso palestrante José Renato Brito Fialho. Então, com a palavra, tem 12 minutos para fazer sua exposição, justamente porque nós adotamos um modelo de debates e está disponível também para colocar slides e apresentar, e, se necessário, nós também aqui manuseamos aqui para melhor ficar a sua apresentação, senhor José Renato. Com a palavra. Tá legal, boa tarde a todos. Agradecer o convite do professor Oswaldo Agrippino, do Maicon. Professor, a ausência do nosso diretor-geral, o doutor Eduardo Neri, é muito mais pela falta de incompatibilidade da agenda. Aí, né? Surgiu uma agenda de última hora. Eu digo isso porque ele está muito interessado nesse tema, tá? De meio ambiente, sustentabilidade. Ele tem estudado muito, a gente tem conversado muito a respeito e eu diria que ele já é um especialista aqui na agência também a respeito disso, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Bom, eu sou o José Renato Fialho, né, superintendente de desenvolvimento e sustentabilidade da ANTAC. A gente cuida aqui das áreas de meio ambiente e sustentabilidade, da área de estudos e da área de estatísticas, né. Eu sou engenheiro civil, formado em Santa Maria, com mestrado em geotecnia aqui na UNB, uma especialização em direito marítimo e portuário, e sou servidor de carreira, né, da ANTAC há 16 anos já. Bom, não vou entrar em detalhes, né, falar sobre a ANTAC, a gente sabe aí o papel da ANTAC, né, aqui mostrando na estrutura do setor. A gente está nesse quadrante aqui da regulação e fiscalização, enquanto que os nossos regulados da parte pública, né, estão aqui no outro quadrante, as administrações portuárias, o DENIT, na parte de terminais fluviais e hidrovias. A nossa atuação, ela vai na navegação marítima interior, portos e seus arrendamentos, instalações portuárias privadas e, eventualmente, a exploração da infraestrutura aquaviária federal, no caso de concessão, né, o que a gente não tem ainda, apesar de a gente ter uma discussão se iniciando novamente agora, né. Aqui eu tenho os dados da movimentação portuária até setembro de 2021, nós estamos com 910 milhões de toneladas. De 2010 a 2021, nesses 11 anos, um crescimento de 47,1%, tá? O que dá um crescimento anual de 3,6%, médio, né? E um crescimento de 6,3% entre o mesmo período, né, até setembro de 2020 em relação a 2021. Mostra um desafio aí, né? A gente tem uma movimentação, um transporte, uma movimentação portuária crescendo de forma consistente nos últimos anos e trazendo uma série de impactos, né? Aqui a gente desagregando pelo tipo de carga, né? Granel sólido, que é 58% de tudo que se movimenta nos nossos portos, com um crescimento de 2,4% em relação ao ano passado. O granel líquido de 11,3%. Com os containers, como sempre, crescendo muito, né, com crescimento de 15,19%, e a carga geral solta de 12,2%. Então, assim, digamos que o crescimento ele foi puxado para baixo, não puxado para baixo, né, o crescimento foi freado um pouquinho em função dos granéis sólidos, e aí principalmente grãos, e o minério também. Aqui mostrando essa curva, né, de evolução desde 2010 até hoje, né? Então, aqueles dados, né, mostram esse crescimento acentuado nos últimos 11 anos. Falar um pouco da nossa atuação em relação ao meio ambiente e sustentabilidade, né?
A gente estrutura a nossa atuação em 3 grandes pilares aqui: nossa agenda ambiental e de segurança aquaviária, o nosso índice de desempenho ambiental e, mais recentemente, o estudo da adaptação às mudanças climáticas. A gente tem uma agenda ambiental e de segurança portuária para o biênio 2020-2021. Essa agenda foi aprovada pela nossa diretoria colegiada, né? Então, alguns objetivos da nossa agenda, né? Aperfeiçoar o desenvolvimento e uso sustentável das áreas portuárias e retroportuárias. Isso aqui é muito importante: aumentar a adesão às boas práticas e aos regramentos ambientais, aperfeiçoar o processo de avaliação e monitoramento contínuo da gestão ambiental, e para isso a gente tem um instrumento, que é o IDA, que a gente vai falar em seguida. Expandir, junto aos prestadores de serviço, a atuação da ANTAC, né, em relação aos regramentos e boas práticas, propor e incentivar melhorias na gestão ambiental, incorporar os indicadores brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Os ODS. Algumas ações, né? Executar a avaliação do índice de desempenho ambiental, consolidar as agendas ambientais positivas, isso é uma atuação muito importante da agência, atender às diretrizes de sustentabilidade do Comitê de Gestão Ambiental, o COGEA, do Ministério, que tem tido uma atuação muito importante nos últimos 3 anos. A gente tem 2 pontos bastante importantes que percorrem aqui 2 das nossas áreas, né, a de meio ambiente e sustentabilidade e a de avaliação de desempenho e estatística, né, que é incorporar ao SDP, que é o Sistema de Desempenho Portuário, é o sistema pelo qual a gente capta as informações as estatísticas, né, operacionais dos portos e terminais. A gente fazia a incorporação da movimentação de cargas perigosas e também dos resíduos gerados nas embarcações e coletados pelos portos. A gente não tem isso hoje, tá? A gente não tem essas informações e elas são muito importantes, né, para fazer a gestão tanto dos resíduos, né, a gente conhecer melhor fazer a gestão dos resíduos, e em relação a cargas perigosas também, tá? Então, isso é um projeto da nossa área aqui que está em andamento. Promover eventos com foco nos temas ambientais e aquaviários. Uma atuação interna aqui, tá? Para servir como subsídio e como fornecedor de informações e de estudos na parte ambiental de segurança do trabalho. E construir agendas ambientais com outras instituições, como o Ministério da Infraestrutura, Marinha, Ministério do Meio Ambiente, e por aí vai. Bom, o Índice de Desempenho Ambiental é um dos nossos pilares de atuação, né? Ele é aplicado desde 2012, e a gente entende como a principal ferramenta para avaliação e gestão ambiental das instalações portuárias. Utiliza o sistema de AHP, né, de ponderação de pesos. A gente está na 13ª edição dos portos públicos e na 4ª edição dos terminais privados. E o IDA 2020 ele foi apresentado agora em outubro de 2021. Tá? Peraí, isso aí eu volto depois. Atualmente são 31 portos organizados em 92 terminais de uso privado, com 38 indicadores agrupados nessas categorias: econômica, operacional, sociológica, cultural, físico-química e biológica e ecológica. Tá? Isso aqui é muito legal, assim, e a gente vê o impacto que o IDA tem, né? A gente tem aí um salto na pontuação média do IDA, desde 2012 até 2020, a gente passou de 57 para 76, essa pontuação. Só do ano passado para cá, um incremento de 10%, tá? E é legal ver esse reflexo, assim, né? Os portos
e terminais atuando, correndo atrás para melhorar os seus índices do IDA, né? E a gente vê reflexo disso, né, nas instalações e nos portos organizados, com maiores investimentos, criação de setores específicos para a gestão ambiental de sustentabilidade, tá? A gente tem aqui a Madeline e o Fabrício, que tem destaque aí no IDA nos últimos anos, né? Podem falar um pouquinho a respeito sobre essa importância do IDA na gestão ambiental dos terminais. Eu vou voltar um passo aqui em relação à promoção de eventos, né, para discussão dos temas. Existe um encontro do setor, né, de meio ambiente, sustentabilidade, dos portos organizados, que ocorre há muitos anos. Não é um evento da ANTAC, né? É o Coopera Portos, é um grupo que se reúne para discutir assuntos relacionados à temática. Normalmente é realizado cada ano num porto, né? Em função da pandemia, ano passado a gente não teve um encontro, e esse ano a gente aqui na ANTAC acabou puxando e realizando um evento em maio, junho, e agora segunda-feira a gente, junto, em parceria com Portos RS, a gente realizou o segundo encontro do ano, que já é o 27º encontro do Coopera Portos, que foi discutido agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a atividade portuária, tá? É um encontro muito rico, muito bacana. Sem dúvida, a gente perde um pouco nesse formato remoto, né, virtual, mas o ano que vem a gente já teve o convite para a realização do evento presencial pelo Porto de Itaqui, né? Deve acontecer aí nos 2 primeiros meses do ano. Então, a gente volta a esse formato presencial, que eu acho que a troca é muito mais rica. Bom, outro tripé de atuação é a questão das mudanças climáticas, tá? Segunda-feira também a gente fez a apresentação, o lançamento da primeira parte do estudo que a gente contratou com a GIZ, tá? É uma agência de cooperação alemã, né? E é um estudo que tem 2 grandes eixos, né? O primeiro é o levantamento das principais ameaças climáticas, riscos e impactos da mudança do clima nos principais portos públicos costeiros brasileiros, tá? A gente produziu um ranking dos portos sob a ótica do maior risco climático para 2030 e 2050. Para isso, a gente contou com o apoio técnico do INPE, tá? Para fazer a análise do risco climático, fazer as previsões para 2030 e 2050, contratação da empresa Way Carbon, que nos ajudou nesse trabalho também, tá? E a gente tem o eixo 2, que aí é uma elaboração de estudos customizados para 3 portos que foram escolhidos a partir desse ranking climático. O que a ANTAC espera com isso, né? É a garantia do serviço adequado, né? Então, que a gente tenha uma manutenção ou até ampliação, né, dos indicadores de serviço adequado para a prestação do serviço portuário, né? Então, a gente fala aí de eficiência, segurança, regularidade, pontualidade, modicidade das tarifas e fretes. Nesse estudo, né, a gente acabou escolhendo aqui 3 ameaças climáticas, tá? Foram as mais impactantes: vendavais, tempestades e aumento do nível do mar. Esse eixo 1, né, teve uma revisão bibliográfica, estudo sobre os impactos do clima no setor, a frequência atual e futura da ocorrência dessas ameaças,
um estudo sobre as vulnerabilidades de cada infraestrutura, né, de cada porto, sensibilidade à capacidade adaptativa, e, por fim, análise de risco climático para o setor portuário brasileiro. Né? Então, qual é o nível de risco climático dos portos no nível nacional? Então, como algumas considerações, né, ele mostrou que as medidas de adaptação elas são escassas hoje nos portos. Tá? O setor portuário já vem sentindo os efeitos das mudanças do clima. Uma pequena parcela dos portos adota algum tipo de medida para aumentar a resiliência deles em relação às mudanças climáticas. E a gente entende, né, que é um estudo muito importante para aumentar a inclusão desse tema no debate do setor, né? Apresentar isso para o Ministério posteriormente para que, né, se estabeleça, se estude, se implante políticas públicas para aumentar essa resiliência. No nosso eixo 2, nós teremos estudos customizados para 3 portos, né? Aratu, que teve o maior risco climático para a região Nordeste e comparado a todos os outros portos também. O Porto de Santos, que foi o maior risco para a região Sudeste, e o Porto de Rio Grande para a região Sul. Vou repetir aqui. Esse estudo, né, a gente tem outras iniciativas, o Ministério da Economia ele já vem estudando e vai utilizar o nosso estudo para discutir a questão dos custos, né, os custos relativos aos impactos que as mudanças climáticas terão no setor, sem as medidas de adaptação, e depois os custos para que essas medidas sejam aplicadas. Tá? Então, assim, a gente entende que isso aí é só um primeiro trabalho que vai... né, hoje já a gente não pode deixar isso para depois, a gente tem que falar e tem que conversar sobre isso. Tá? A gente já teve provocações muito importantes relativos a, tudo bem, a gente está se entendendo os impactos e se preparando para eles, né, para mitigar isso. E o que a gente está fazendo para reduzir, por exemplo, a emissão de carbono pela atividade portuária, né? Isso a gente não tem ainda, né? E a gente deve passar a estudar isso, a propor medidas também. Eu acho que é um papel da agência, né? Como um agente divulgador de informação, de conhecimento também, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar no momento e depois a gente vai para o debate, tá bom? Obrigado. Muito bem, agradecemos a participação do superintendente de sustentabilidade da ANTAC, o senhor José Renato Brito Fialho, e de imediato gostaríamos de passar a palavra também para a representante da Autoridade Portuária de Itajaí, senhora engenheira Medlin Pitres dos Santos. Tem a palavra, Medlin. Boa tarde. Primeiramente, então, agradeço pelo convite, agradeço ao professor Agripino e o Maicon, que diariamente estava aí conversando comigo, orientando. Muito obrigada. Então, nós ficamos muito felizes assim de estar apresentando nesse seminário esse papel da Autoridade Portuária Pública Municipal e o nosso trabalho que nós fazemos com muito orgulho e excelência como autoridade pública aqui do Complexo Portuário. Então, eu fiz uma breve apresentação e aí depois a gente abre para comentários. Vou passar aqui. Compartilhar? Aqui. Aqui. Maicon, tá vendo a apresentação? Sim, está aparecendo aqui. Ah, ok. Obrigada, então. Quer que eu repasse para aqui ou não? Não, eu passo por aqui. Obrigada, Maicon. Bom,
Então, meu nome é Madeline, eu sou coordenadora de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Sustentabilidade, né, como o Maicon me apresentou. Eu já estou na atividade portuária aqui no Porto de Itajaí há 16 anos, trabalho aqui no Porto de Itajaí, no setor da área ambiental e segurança do trabalho. Apresentando um pouquinho o Porto de Itajaí, então nós somos uma autoridade portuária pública municipal, a União, então nós temos um convênio, né, onde a União delegou o Porto de Itajaí para a Prefeitura Municipal. Como todos sabem, é temas, né, de muitos debates e pautas, esse convênio ele tem vigência até dezembro de 2022. Somos então uma autarquia municipal, autoridade pública, do complexo portuário, onde nesse complexo portuário aí nós estamos representando os terminais privados, nós temos aí o nosso colega Fabrício, né, sempre com a gente em todas as reuniões, em muitos debates. Então, um complexo portuário que tem aí 6 terminais privados, um arrendamento, né, dentro do Porto Público de Itajaí. Bom, esse complexo portuário, obviamente, não faz parte somente os terminais, nós temos também os retroportuários, né, os terminais, os recintos retroportuários, recintos alfandegados. Nós temos também vários estaleiros, empresas de pesca, postos náuticos, marinas. Então, todos utilizam e usufruem esse rio, né, que é o nosso canal de navegação. Então, aí a gente começa falando um pouco da importância dessa autoridade portuária nesse quesito da governança dessa gestão do espaço aquaviário. Então, nós somos um porto, como mostra aqui o slide, nós somos localizados na foz do rio Itajaí, numa bacia hidrográfica grande, extensa, onde nessa bacia tem quase 70 municípios. Estamos localizados aqui na foz e fazemos, então, toda essa gestão para esse complexo portuário, que são diferentes atores, fazemos toda essa gestão nesse trânsito, nesse tráfego aquaviário, né? Obviamente, sempre respeitando e sendo coordenados pela autoridade marítima, pela nossa agência reguladora, a ANTAC, que eu sempre falo em todas as apresentações, a ANTAC é uma agência reguladora, né, dos portos e terminais, mas é uma grande parceira, porque através de políticas públicas, a ANTAC sempre fomenta grupos técnicos, reuniões técnicas, para estar sempre trazendo essa temática da sustentabilidade nos portos e terminais. Então, a gente entende, sim, é uma agência reguladora muito parceira que está sempre nos impulsionando a sempre querer levar a atividade portuária, mas respeitando a área ambiental. Aqui é só para ilustrar, então, o que eu falei, né? A gente tem aqui o Porto de Itajaí, ele é um porto que se confunde com a cidade, então, essa interação porto-cidade é uma interação muito forte aqui no nosso complexo portuário de Itajaí, né? Porque a gente não sabe quem veio primeiro, se foi o porto, se foi a cidade. Quem conhece aqui o porto sabe que isso é muito difícil de separar, o porto e a cidade. Então, sabemos sim que a atividade portuária é uma atividade importantíssima, né, na parte econômica, na parte social. Nós que somos técnicos nessa área ambiental, nós também sabemos da nossa responsabilidade, porque sim, a atividade portuária, ela exerce uma grande pressão, ela é uma atividade muito importante, mas sim, ela exerce uma pressão, ela tem muitos conflitos com a comunidade que está ao nosso redor, com a comunidade que está inserida nas margens do rio. Então, a gente tem que ter esse papel muito forte de saber gerenciar e coordenar esses conflitos, né? Porque são conflitos de interesses diferentes, onde faz o nosso papel como autoridade portuária fazer essa gestão, essa governança desses conflitos. E entendemos que para ter uma atividade portuária é necessário ser cumprida muitas exigências ambientais, mas também não só exigências ambientais, nós temos muitos órgãos reguladores dentro da atividade portuária, né? Não podemos deixar a Receita Federal de fora, Anvisa, Ministério da Agricultura, Polícia Federal, normas internacionais e nacionais. Então, nós estamos num ambiente portuário onde a legislação, não só a nacional, mas a legislação internacional tem que ser cumprida nesse ambiente portuário. Então, nós temos aí uma série de questões e legislações que é muito importante como autoridade portuária estar atendendo e principalmente estar fiscalizando, né? Fiscalizando se as operações estão ocorrendo dentro das normas internacionais e nacionais de segurança, meio ambiente. Então, é nosso papel também como autoridade portuária
está zelando, e não é só pelo Porto de Itajaí. O que nós vamos apresentar hoje, na verdade, são ações que são realizadas no complexo portuário, onde envolve, então, todos aqueles atores que a gente mostrou ali nos primeiros slides, que fazem parte desse complexo portuário. Novamente, essa foto é para ilustrar, né, que todas as nossas ações são integradas, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, todas as ações que a gente procura fazer e realizar, a gente sempre procura pautar em algum ODS específico, porém, nós temos o nosso ODS, vou passar só aqui, nós temos o nosso ODS principal, né, mas não é, que é o da vida na água, o ODS 14, mas não menosprezando os demais objetivos do desenvolvimento sustentável, mas é o nosso ODS principal, já que o porto, né, está inserido aqui nas margens do rio Itajaí, então é muito importante para nós essa preservação aí do rio. Nossas ações e programas ambientais, então, são realizados. Algumas questões em atendimento, sim, a condicionantes ambientais, mas nós fazemos muitos programas que são de boas práticas, né, que entendemos como uma autoridade portuária que são necessários ser realizados, até por conta dessa interação, né, como o porto é muito próximo da cidade, a cidade é muito próxima do porto, então, a fim de minimizar, mitigar os nossos impactos ambientais. Como nós temos aí a agenda ambiental local, né, instituída, então a ANTAC, ela é uma grande fiscalizadora dessa agenda ambiental local, e o nosso papel como autoridade portuária está sempre levando para todos aqui do complexo portuário informações, legislações, atualizações, participação em eventos, até para manter todos esses atores sempre informados. Então, nós participamos de muitos conselhos e comitês, né? Como a gente falou, preparação e resposta rápida para emergência, representamos as autoridades e a administração dos portos na Comissão Estadual de Segurança Portuária, CESPortos, coordenamos o plano diário, o plano de ajuda mútua, que envolve todos os terminais portuários e retroportuários do complexo, a parte de comitê da bacia, estamos todos envolvidos numa bacia hidrográfica, então também somos vice-presidentes do comitê da bacia, então são várias ações que a autoridade portuária acaba participando a fim de se manter sempre atualizada do que está sendo tratado e a fim de manter também os agentes, né, do complexo portuário, os terminais, retroportuários, todo mundo cientes e sabendo o que está tratando. Então, nós temos essa forte participação nesses conselhos que são municipais, estaduais, também participamos ativamente do Cooperaports, como o superintendente da ANTAC comentou, né? Essa semana tivemos aí a participação do Cooperaports, um evento muito importante para nós, da comunidade portuária, um local de debates. Estamos inseridos aqui no município de Itajaí, somos uma autoridade portuária pública municipal, então nada melhor do que os nossos investimentos, nossas compensações ambientais serem inseridas na cidade. Então, buscando aí, junto com a Prefeitura Municipal, criamos um parque, hoje é a unidade de conservação mais visitada do município de Itajaí, que todo mundo conhece como Parque Natural Municipal do Atalaia. Então, foi uma compensação ambiental do licenciamento ambiental do Porto, uma morraria de 19 hectares, sempre em conjunto com a Prefeitura Municipal. Então, a gente debate muito, vê quais são os anseios, as necessidades do município, e a gente sempre procura trabalhar nessa parceria para trazer o melhor para a cidade e para diminuir o nosso impacto, já que o Porto está inserido aqui, então diminuir os nossos impactos da atividade portuária aqui no município, mitigar, né? Não sei quem conhece, mas vale muito a pena conhecer essa unidade de conservação que foi criada pelo Porto de Itajaí e pela Prefeitura Municipal. Uma bela vista, trabalhos de educação ambiental, trilhas. Também temos aqui de ações realizadas pelo Porto com a Prefeitura, né? Nós temos uma Vila da Regata, nós temos uma área que é do Porto de Itajaí, onde são feitos eventos náuticos, e foi aí sediada a Itajaí Stopover, a maior regata do mundo, né? A regata que é conhecida como a Fórmula 1 dos mares. Então, ganhamos prêmios já em várias paradas da regata, já ganhamos prêmios como sendo uma parada mais sustentável do mundo, com ações que são realizadas em conjunto com o Porto e a Prefeitura. Temos aqui um complexo náutico e ambiental, que é um contrato de arrendamento do Porto de Itajaí, então um contrato de arrendamento não operacional,
onde foi todo revitalizado, toda a orla aqui do município de Itajaí, feito essa marina, esse espaço náutico, que antes era um local que não era visitado. Então, foi toda feita essa revitalização por essa empresa que ganhou uma licitação do Porto de Itajaí. Estamos aí, não foi inaugurado ainda, mas o nosso Museu dos Portos, que será em breve inaugurado, mas por conta da pandemia, né, ainda não está aberta a visitações, mas é um espaço onde vão poder conhecer um pouquinho mais da atividade portuária, do complexo portuário, em parceria com a Marinha, com a Univale. Realizamos anualmente, né, por conta da pandemia, não foi realizado nesses últimos anos, mas o nosso seminário, que é um seminário anual, que é a relação Porto-Cidade, onde a Univale, né, a professora Agripino é a nossa parceira também nesse evento, que todo final do ano, a Prefeitura e o Porto, ela vem apresentar os projetos que foram realizados, os projetos futuros em expansão que serão realizados no ano seguinte. Então, esse seminário Porto-Cidade, esperamos em breve retornar a fazer, assim que possível, né, devido à pandemia. Nossos programas de monitoramentos ambientais, então, eles se estendem muito mais, não apenas a condicionantes de licença, mas também a boas práticas, ao que a gente entende que é necessário realizar aqui, como estamos num ambiente aquático, monitoramento de pesca, monitoramento de dragagem, monitoramento de água de lastro, e também transformamos isso tudo em pesquisa técnico-científicas, onde tem aí muitos TCCs, doutorados, teses de mestrado que são desenvolvidos através desses monitoramentos ambientais do porto. Não fazemos só na região portuária, nós fazemos no complexo portuário todo, tá? São vários pontos amostrais distribuídos ao longo do rio e na região costeira também adjacente. Aqui são algumas fotos só para ilustrar. Já estou vendo aqui que o meu tempo está sendo já se esgotando, então eu só vou passar essas fotos para ilustrar esses programas de monitoramento, essas ações. Resgate e reabilitação de fauna marinha, nós temos toda uma equipe especializada, caso aconteça aqui na região portuária, então a gente aciona essa equipe para fazer esse resgate. Nós temos aqui um programa de monitoramento meta-oceanográfico em tempo real, onde é disponibilizado para a autoridade marítima, para praticagem, para fazer toda essa gestão do trânsito aquaviário com segurança, então velocidade do vento, turbidez, correntes, ondas. Então, a gente tem tudo isso em tempo real e disponibilizado para esses órgãos para que as manobras de atracação e desatracação sejam feitas com a maior segurança, né, da navegação possível. Então, isso tudo é realizado pela autoridade portuária, é um sistema implantado nas boias de sinalização do canal aquaviário. Nossas ações ambientais, através do programa Porto Saudável, ela se estende a não só ao Porto Itajaí, mas são ações que são realizadas em conjunto também com os demais terminais portuários e retroportuários, porque aquele caminhoneiro que hoje está no porto, amanhã está na Portonave, amanhã está na Multilog, então nós fazemos as ações em conjunto, realização de exames, sempre também com a parceria da Prefeitura Municipal, fazendo campanhas de vacinação, fazendo agendamentos de saúde, então são ações realizadas para os nossos caminhoneiros, comunidade portuária, com palestras também, diálogos. Plano de contingência, né? Ainda mais agora com essa questão do coronavírus, também temos aí plano de contingência em conjunto, já que vamos receber navios de cruzeiros, então estamos nos preparando em conjunto com a Secretaria de Saúde Municipal, estadual, junto com a Anvisa, para estar recebendo esses navios de cruzeiros. Então, tem toda uma gestão que tem que ser feita, preparando a cidade também. Então, temos esses planos de contingência que vão desde fauna sinantrópica, gerenciamento de resíduos, a parte de análise de água, ainda mais com essa preocupação por causa dos navios de cruzeiros. A parte de educação ambiental, só passando alguns projetos que nós temos, né? Onde eu vou dar uma ênfase, devido ao tempo, eu vou dar uma ênfase no nosso projeto em conjunto, que aí participam a Portonave, participam os demais terminais portuários, que é o nosso projeto Juntos pelo Rio. Mas só dando uma passada, nós temos projetos de educação ambiental nas escolas, nas universidades, projetos com estagiários participando do dia a dia da atividade portuária. E o nosso projeto em conjunto, que é o complexo portuário, então são todos os terminais portuários e retroportuários,
Nós vimos aí a situação do rio, a quantidade de lixo. Durante nossas obras de dragagem, a gente tira realmente muito lixo do rio. Claro, estamos localizados numa foz, numa bacia hidrográfica, mas então nós fomentamos todo o complexo portuário, todos os terminais para se unir e fazer um mutirão de limpeza todos os anos, já que todos nós temos o nosso sustento vindo pelo rio, por que não nos juntarmos para fazer um mutirão de limpeza num dia, né? Retirarmos o lixo do rio. Então, foi um projeto da autoridade portuária, onde nós levamos para todo o complexo, armadores, terminais, empresas de pesca, estaleiros. Então, desde 2012, é feito anualmente esse projeto. Maria Luísa, o pessoal da ANTAC já vieram aí, a ANTAC já participou também desse mutirão, onde nós retiramos toneladas anualmente do rio, né? Porque entendemos o nosso papel, não só utilizar o rio para navegação, para a parte mercante, mas também temos esse papel fundamental de preservar o nosso rio Itajaí. Então, é um projeto em conjunto, a Portonave, nossa parceira, desde planos emergenciais para questões de vazamento de óleo, produtos químicos. Então, outros projetos que nós temos em conjunto é o plano diário e o plano de ajuda mútua, onde nós coordenamos, então, esse grupo de trabalho para que, em caso de emergências ambientais, emergências com produtos químicos, que vão afetar não só a área portuária, mas toda a cidade, toda a população circunvizinha, então nós temos aí um grupo de trabalho com todo mundo, todos os terminais, um grupo de trabalho articulado que desenvolve simulados, treinamentos, tudo isso em conjunto, porque entendemos que se uma instalação portuária tiver uma emergência, é o papel de todos estarmos apoiando essa instalação para conter essa emergência. Então, nós coordenamos esses grupos de trabalho no complexo portuário. E não podemos deixar de falar do IDA. Todas essas ações que nós apresentamos são ações que o Porto de Itajaí foi premiado, né? Então, o índice de desempenho ambiental, que são índices que são a parte econômica, a governança da autoridade portuária. Então, foi tudo apresentado pela ANTAC anteriormente, eu vou passar rapidamente. Mas o Porto de Itajaí, desde 2012, sempre está na liderança do primeiro lugar ou do segundo lugar. Aí é uma linha do tempo, desde quando a ANTAC começou a implementar em 2012, Itajaí sempre em primeiro e segundo, e temos aí a sorte, né, mas na verdade do trabalho de toda uma equipe da autoridade portuária sempre muito envolvida, o papel da alta direção, superintendência sempre apoiando, né, e primando pelas questões ambientais de saúde e segurança desse complexo portuário. Os resultados estão aí, somos no 3º ano consecutivo, estamos aí na liderança do primeiro lugar do IDA. Aqui é o resultado do último desempenho, né, que foi apresentado pela ANTAC, Itajaí na primeira posição, o prêmio, o certificado que nós recebemos recentemente. Também somos um porto público com uma certificação internacional, a ISO 14001 de gestão ambiental. Somos aí o 2º porto do Brasil a ter essa certificação, né? É mais comum em empresas privadas e não em órgãos públicos, então a gente decidiu trazer esse desafio para a autoridade portuária e somos certificados. Somos certificados também aí no selo social, somos uma autarquia municipal comprometida com os objetivos do desenvolvimento do milênio sustentável da ONU. Então, nós somos certificados em 10 ODS. Recentemente, recebemos do Ministério da Infraestrutura, novamente na categoria portuária em porto público, um certificado de gestão ambiental, referente ao índice de desempenho também. E algumas outras certificações, somos um porto certificado pela Comportos, pela Cesportos, na declaração de cumprimento e SPS Code. Então, essas ações que a gente apresentou um pouquinho, que nos deixa muito contentes, e recebemos essas premiações aí do governo federal, do Ministério da Infraestrutura e da ANTAC. Então, acho que o tempo já se estendeu, encerro por aqui e agradeço novamente aos organizadores do evento de nos dar essa oportunidade para mostrar o papel, a importância da autoridade portuária pública municipal. Obrigado, Madeline. Agradeço pela brilhante palestra que fizesse. Sem dúvida, esses indicadores são de suma relevância, né? São várias certificações que acabam credenciando, né, o nosso porto público de Itajaí como um porto que realmente se preocupa com a sustentabilidade, com as questões de sustentabilidade.
Inclusive, eu tenho a honra de participar junto com a Madeline da Agenda 21 também, né, Madeline? E também no Conselho Municipal do Parque do Atalaia. Então, foi uma honra também participar representando o OAB na Comissão de Direito Ambiental esse ano. Pois bem, de imediato, gostaríamos de passar a palavra para o nosso engenheiro ambiental que vai representar a Portonave, que é o Fabrício Martins. Tem a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, primeiro agradecer ao professor Agripino e o Marco aí pelo convite, para estar compartilhando um pouquinho aqui com vocês sobre o que a gente faz aí sobre o tema sustentabilidade dentro da Portonave. Prometo ser o mais breve possível, até para respeitar aí o nosso tempo, e porque o Newton vai falar depois, né? E eu sei que o Newton tem bastante coisa interessante para mostrar para a gente. Então, vamos lá. Já está aparecendo na tela de todos. Opa, conteúdo não carregou. Não está carregando aqui, Michael. Aqui já apareceu, Fabrício. Na minha tela não está aparecendo. Agora fosse para a segunda página, voltou para a primeira. Ah, tá. Bom, eu vou ter que fazer uma adaptação aqui porque eu tô vendo muito pequeno, tá só no cantinho da tela. Deixa eu fazer só uma adaptação aqui para eu poder enxergar. Que ele só aparece aqui no canto esquerdo, bem pequenininho o slide para mim. Bom, desculpa aí, Michael, eu vou ter que fazer uma adaptação aqui porque deu algum erro para mim, mas eu vou fazer dessa forma aqui mesmo. Então, pessoal, bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Portonave. Já está aparecendo o segundo slide aí, só para... Beleza, porque aqui para mim não está aparecendo. Desculpa, gente. Está no histórico. Bom, beleza, então vamos lá. Sobre o histórico da Portonave, a Portonave é uma empresa, esse ano nós fizemos 14 anos de operação, temos uma série de certificações que vocês veem em tela, ISPS Code, ISO 9001, né, o selo relacionado à qualidade. Em 2010 tivemos a certificação do ISO 14001, já estamos há mais de 10 anos certificados. Itens mais relevantes aqui, em 2016 a gente teve a eletrificação dos nossos guindastes RTGs, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, certificação OEA, e recentemente em 2019 a gente foi para a certificação 45001 Saúde e Segurança, que é a certificação mais recente que nós temos aqui na Portonave. Eu fiz uma adaptação na apresentação, porque o professor Agripino passou um material, uma matéria, que é essa matéria que vocês estão vendo aí em tela, sobre o estudo das principais ameaças climáticas aqui para portos públicos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e o que a Portonave, né, o que nós fazemos e o que a gente acredita que muitas empresas acabam fazendo para que esses impactos sejam diminuídos, né? Nesse artigo que vocês veem em tela, ele salienta que até o José Renato ele já comentou os principais riscos relacionados ao clima, que são vendavais, e também tempestades e aumento do nível do mar. E esse artigo foi passado pelo professor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, nós temos aqui uma avenida portuária que foi bancada aqui pela própria Portonave para facilitar os acessos aqui à nossa empresa. Isso tem uma relação muito forte com o tema, com o artigo anterior, porque se você tem
uma avenida portuária, né, se você tem um acesso de veículos muito bem definido, você tem um nível de operação muito mais consolidado, muito mais rápido, e acaba gerando menos filas, e isso nos ajuda em nossa operação. Depois vocês vão ver os indicadores um pouco mais adiante, fazendo com que a gente tenha o menor nível de filas e, consequentemente, de consumo de combustíveis fósseis e, consequentemente, geração de emissões aéreas, que é um causador lá dos principais problemas que a gente vê aqui dentro da atividade portuária, conforme estudo apresentado já pelo José Renato e o artigo que o professor compartilhou com a gente. Falando aqui rapidinho da operação da Portunave, nós temos aí 400 mil metros quadrados de área, 900 metros de cais, 14 metros aqui de canal de acesso, né, de profundidade. Como eu falei agora, a nossa avenida portuária de 1,8 quilômetros, que esse conjunto aqui, ele acaba facilitando a nossa operação e gerando uma maior produtividade. Sempre lembrem que o cunho aqui é falar um pouco sobre emissões aéreas, tá? Que é um dos principais, né? Segundo o estudo tanto do José Renato quanto apresentado ali anteriormente, é um dos principais problemas aí dentro dos portos. E aqui falando então, nós temos 3 berços de atracação, o que gera uma flexibilidade muito interessante para a operação portuária, 10 gates, né, 10 acessos, um pátio com 30 mil teus aí de capacidade estática e mais de 2.400 tomadas reefer. Bom, quem é aqui da região já conhece, nós temos aqui a nossa iSport, onde tem lá 16 mil posições de pallets que podem ser armazenados ali na câmara frigorífica. Agora sobre equipamentos. Equipamentos tá aparecendo para vocês, gente? Deu um tilt geral na minha tela aqui. Sim, aparecendo. Bom, vamos lá. Eu estou decifrando a tela. Se vocês verem o que eu estou vendo agora aqui, tem uma tela preta, tem uma tela preta com um slide aparecendo no meu lado. Não consigo saber o que eu estou falando exatamente, mas vamos lá. Bom, então, os equipamentos da Portunave, eu vou falar sobre cada um deles e o que eles têm a ver aqui com a questão. Passou para o próximo slide, STS. Sim, está em RTG eletrificação. Opa, pulou um. Espera aí, gente, eu vou pedir ajuda para o colega que está conseguindo enxergar a tela, para ele chegar aqui próximo. Porque tá. Não, STS, tá um pouco. Tá STS? Isso. Ah, agora eu estou vendo minha tela aqui, beleza. Então tá bom. Então nós temos 6 STS. Os nossos STS eles foram projetados aí para 100% de eficiência energética. Isso quer dizer que a gente não perde nenhuma energia ali de consumida por esse equipamento. Então, a eficiência energética é um item muito trabalhado aqui dentro da Portunave. Essa eficiência de 100% é muito importante aí para a questão de geração de emissões. Se tu tem uma eficiência energética maior, vai ter um nível de emissões menor. O próximo item aqui é o nosso RTG, que ele também foi projetado para 100% de eficiência. Esse RTG, em 2016, como eu comentei lá no início da apresentação, ele foi eletrificado. Ele era um RTG que era utilizado combustível, né, diesel, ele foi eletrificado. Ontem até quem participou lá do Coopera Portos viu que o Porto lá no Rio Grande do Sul tem a intenção de fazer essa instalação. Nós já temos isso já instalado dentro da Portunave desde 2016 e isso traz um benefício muito grande para a nossa região com um nível de emissões muito menor. Aqui teve uma redução de 96,5% de emissões aéreas só nesse projeto, logicamente que é o consumo desse equipamento. Aqui a gente consegue ver um gráfico do acompanhamento das emissões aqui de gases de efeito estufa. Então isso muito tem a colaborar e muito tem a ver com o tema dos possíveis riscos ambientais aí que a gente tem. E
Os próximos equipamentos que a gente tem aqui também tem algo interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, e caso algum porto aí não utilize, utilizar um diesel específico, que ele se chama S10, que ele tem um nível de emissões muito menor, né, 98% menos emissões de óxido de nitrogênio e 80% a menos de óxido de enxofre, e isso tem um impacto ambiental muito grande, e não é só relacionado a emissões, aquecimento global, mas sim à saúde das pessoas também, né? Em regiões onde tem um nível de emissões muito alto, se sabe que as doenças respiratórias, elas são muito... você identifica isso várias vezes nessas regiões. Bom, os nossos terminal tractors também utilizamos aí esse mesmo diesel S10, eu até coloquei aqui um item interessante, a gente foi o primeiro cliente Petrobras a adotar, o primeiro cliente de portos a adotar esse diesel S10, e aqui 2 scanners também que nos ajudam na operação. Esse valor que está em tela, 27 minutos, o que ele quer dizer? Aqui eu quero falar um pouco sobre produtividade. Espera aí que acho que pulou um slide aqui. Opa, agora estamos no slide certo. Desculpa aí, gente, eu estou com problemas técnicos, mas vamos se adaptar aqui. Esse slide que vocês veem em tela, ele é um slide que a fonte é da própria ANTAC, onde mostra a produtividade dos terminais de container, né, por movimentos por hora. Bom, por que eu estou mostrando isso? A eficiência de um terminal, ela tem uma ligação, obviamente, muito forte com emissões aéreas, né? Então, quanto maior a eficiência de um terminal, menos tempo vai ficar parado um navio no porto e menos ele vai gerar emissões. Então, esse é um dado muito importante que precisa ser levado em consideração para o meio ambiente. E existe um outro item também que tem uma ligação com a produtividade, que é a questão, quanto maior a tua produtividade, maior a flexibilidade nos berços de atracação. Se tu tem uma flexibilidade alta, você pode flexibilizar a janela de operação para o armador, para o proprietário do navio. E isso, gente, fui descobrir há pouco tempo, tá? Mas esse é um impacto enorme, muito grande. Vou até citar um número. Uma viagem vindo do Porto de Rio Grande até aqui Navegantes, a full speed, né, a toda velocidade, um consumo de um navio né, médio aqui que a gente tem próximo de 300 metros, ele vai consumir 115 toneladas de combustível, tá? Se você vier no modo econômico, vai passar para 65 toneladas de combustível. E aí a gente está falando de 43% de redução de combustível, de óleo, né? O combustível utilizado em navio não é o combustível que a gente usa no nosso veículo, e o nível deles de emissões ele é muito pior do que o nível de emissões de um veículo normal. Então, essa janela, essa flexibilidade que a gente dá para o nosso armador, ela faz com que a gente tenha uma redução de emissões muito grande. Imagina se a gente for fazer isso em todos os portos, se a gente puder aumentar a eficiência de toda a atividade naval, quantas toneladas a gente diminuiria no consumo de combustíveis fósseis. Então, esse é um tema bem relevante que eu acho importante aqui passar para vocês. E agora, nesse slide, a gente vê aqui o tempo de permanência do transportador no terminal. O que isso quer dizer? O tempo que o caminhão leva para entrar dentro da portonave, pegar ou retirar um container e sair. Quanto menor esse tempo, menos combustível o motorista, né, está queimando, e menor o nível de emissões aéreas. Então, a produtividade, a eficiência operacional, e aí nesse caso aqui, são uma série de fatores que levam isso, né, eficiência no gate, o fato de ter uma avenida portuária ajuda, agendamento, todo o planejamento que é feito aqui dentro leva a ter esse número muito baixo, que a gente sabe que não é fácil para os terminais atingirem esse número. Bom, aí aspectos socioeconômicos. Bom, nesse ano já passamos os 3 milhões aqui de impostos aqui para a nossa região, do ISS. Esses 13 milhões vão ser, obviamente, investidos aqui na nossa região. Opa, passou aqui meu slide. Hoje estamos com
mais de 1.000 pessoas dentro do terminal. Falando aqui um pouquinho sobre responsabilidade social, a Portunave, ela é signatária do movimento ODS já há alguns anos. Somos também patrocinadores oficiais, né, apoiadores oficiais do movimento ODS. E nós temos um comitê de sustentabilidade que ele é totalmente fundamentado. Vou mostrar aqui para vocês, para compartilhar. O nosso comitê de sustentabilidade, ele é dividido em 6 grupos de trabalho. Se vocês observarem, nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos eles são trabalhados aqui dentro da Portunave. A gente tem uma agenda de mais de 100 itens. O que vai para essa agenda, gente, obviamente que é o que não está na legislação. Aqui estamos falando de itens extra-legislação. Legislação a gente nem fala porque é uma obrigação, nós temos que cumprir, nós temos, logicamente, todas as certificações aqui dentro e cumprimos com todas as legislações. O que se trabalha dentro do Comitê de Sustentabilidade é o a mais. O que nós vamos fazer a mais para melhorar o tema sustentabilidade dentro da Portunave e no entorno da Portunave, na cidade de Navegantes, na cidade de Itajaí, em todos no entorno de nós. Então, esses 6 grupos de trabalho são estruturados com os gerentes funcionais. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, o grupo Energia, que é o ODS 7, ele cuida do ODS 7, nosso gerente de manutenção, que inclusive é um engenheiro eletricista, ele tem um grupo de trabalho que o foco dessa equipe é trabalhar eficiência energética dentro do terminal. Eficiência energética aqui não é só energia elétrica, é consumo de combustíveis também. Então, esse grupo trabalha a eficiência energética como um todo, entenda? Então que nós estamos trabalhando o consumo de diesel, né, e outros combustíveis que for necessário para a nossa operação. Esse grupo de trabalho, ele tem autonomia dentro do terminal, ele tem orçamento para fazer as suas atividades e, né, repito, e nada disso está dentro da legislação, não existe exigência, é tudo algo mais que a Portunave ela desempenha e vem de encontro aí com a sustentabilidade. E vamos lá para o próximo slide. Nós temos aqui, quem tiver curiosidade em acessar, nós geramos um relatório de sustentabilidade modelo GRI, que está no site da Portunave. Nesse relatório vocês vão poder encontrar tudo que é relacionado à sustentabilidade e que a Portunave faz. Esse relatório é coordenado, né? Ele é coordenado pelo Comitê de Sustentabilidade da Portunave. Vamos lá, estou controlando meu tempo aqui, por isso que eu estou falando bem rápido, gente. Bom, alguns projetos da Portunave, eu vou falar super rápido aqui. Projeto Nadar, onde o nosso padrinho é o César Cielo. Esse projeto ele tem o intuito dele é de trabalhar com escolas, idosos e pessoas que têm alguma comorbidade respiratória. Projeto Dançar e Brilhar, que é aqui da nossa cidade. Vou passar bem rapidão aqui, gente. Esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, o projeto Surf Sem Limites, que leva, né, a terapia de integração social para as pessoas com deficiência. Esse é um projeto lindo. Quem já teve a oportunidade de ver aqui em Navegantes é de chorar mesmo. Isso aqui é incrível. Recomendo que quem não viu ainda que veja isso uma vez na vida. O nosso projeto o Programa Jovem Aprendiz, que é exclusivo aqui para jovens da nossa região, e vários outros projetos que a gente tem aqui, ponto de entrega voluntário de resíduos, né, que a gente chama de ecoponto, o projeto Nossa Praia, toda a orla de Navegantes ela foi revitalizada, né, todo esse deck que a gente vê em Navegantes e o deck que passa sob a restinga para a conservação dela, foi fruto de compensação ambiental da Portunave, assim como a Madeline já citou, né, tem o Parque do Atalaia, que foi feito pelo Porto de Itajaí, que é um projeto muito também. Aqui em Navegantes nós temos o projeto Nossa Praia. E outros projetos também, o projeto Ecocopo, né, que a gente já economizou mais de 3,3 milhões de copos aqui por essa prática dentro da empresa. Multirões de limpeza, que a gente também participa lá junto com o Porto de Itajaí. O projeto Somos do Mar, é um projeto itinerante que tem a finalidade de popularizar o conhecimento sobre os oceanos e combate ao lixo no mar, que é ligado lá ao ODS 14, que a Madeline já bem comentou,
na apresentação dela. A Corrida Portunave, que é um outro projeto que a Portunave tem muito orgulho, isso tem relação lá com o ODS, a gente está falando muito de meio ambiente aqui, mas hoje se sabe que sustentabilidade se trabalha como um todo, né? Tudo está interligado. Aqui nesse caso a gente tem orgulho de falar que faz esse projeto que atinge mais de 2.000 pessoas, toda a arrecadação que é né, a gente arrecada leite, ela doa para as escolas do município de Navegantes, e esse é um projeto relacionado ao ODS 3, ao ODS Saúde. E aí alguns outros projetos também, o Portunave Surf Team, que tem 6 profissionais surfistas, aí, alguns deles bem conhecidos no mundo do surf, que são embaixadores do propósito, né, de sensibilizar as pessoas para a importância da conservação dos oceanos. A Portunave também patrocina o Surf Pro Navegantes. Vamos lá, mais alguma série de projetos aqui via incentivo fiscal, revolucionários, feito torto para ficar direito, veleiro eco na TV, surf nas escolas, projeto Dançar e Brilhar. Não vou me ater muito aqui para a gente dar um espaço para o Newton poder falar. Nós temos também o Instituto Portunave. O Instituto Portunave, ele promove uma série de eventos e ações. Muitas dessas ações, gente, essas ações não aparecem, ações principalmente as ligadas ao ODS 1, erradicação de pobreza, a questão, né, do ODS 2 também relacionada à fome, que fazemos uma série de doações aqui para o município que nós não contabilizamos, mas é uma prática da Portunave que vem via Instituto. Então, o nosso Instituto Portunave desenvolve uma série de projetos, Galeria Portunave, para valorizar aqui a cultura da região, Coral Portunave, que faz uma interação entre os nossos profissionais aqui e a comunidade local, programa de voluntariado, vários deles, inclusive alguns deles a gente trabalha ali junto com o Porto de Itajaí. Bom, aí prêmios e reconhecimentos, também não vou me ater muito a esse item aqui, mas aí só frisar, né, já tivemos 4 Fritz Miller, e aqui alguns Lloyd's List e Container Station, mais alguns prêmios aqui que a Portunave tem. O último deles foi relacionado ao prêmio Empresa Cidadã, do ADVB, que foi inclusive relacionado ao programa de combate aqui ao coronavírus dentro da Portunave. Ocorreu agora em 2021, recebemos ali no mês passado, já recebemos esse prêmio Empresa Cidadã aqui, pelas minhas contas, 10 vezes, e alguns outros prêmios. Bom, a ideia aqui não é para falar de fazer propaganda, mas sim de falar de sustentabilidade. Vamos ver se eu atingi minha meta, que era fazer em menos de 12 minutos. Bom, gente, bem resumidamente é isso. Falei, só lembrando que o meu objetivo aqui foi falar um pouco mais, eu mudei a minha apresentação, tá? Eu ia falar de uma forma diferente, muito parecido com o que a Madeline falou, mas o meu objetivo era falar eu mudei a apresentação para falar sobre esse tema aqui que o professor Agripino passou e que o José Renato já comentou, que as ações que a Portunave faz para combater mudanças climáticas, né, as ameaças aí de mudanças do clima. Mostrei algumas das ações aqui para vocês e espero que tenham aproveitado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pois bem, agradecemos muito pela palestra brilhante do nosso palestrante Fabrício Martins, né, que muito bem destacou principalmente esse cumprimento, né, da Agenda Global 2030, que ela sai de uma esfera internacional e atualmente ela vem sendo cada vez mais aplicada, né, nas localidades, nas cidades, né? São 17 objetivos, 169 metas, e é importante que se faça uma gestão ambiental com enfoque dentro desses objetivos, que são parâmetros internacionais traçados pela ONU e que agora vem sendo cada vez mais aplicados nas realidades locais. Inclusive, parabenizar também a Portunave pela brilhante gestão ambiental que vem fazendo. Inclusive, Fabrício, no que se refere àquele relatório de sustentabilidade, eu também realizo uma dissertação sobre o tema relação porto-cidade, inclusive citei, né, o relatório de sustentabilidade da Portunave,
principalmente na parte de gestão ambiental. Sem dúvida tem bons índices e é uma referência aqui na nossa região. Então, de imediato, gostaríamos de passar agora a palavra para o nosso palestrante Newton Narciso Pereira. Com a palavra. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite do professor Oswaldo Agrippino, todos os meus companheiros aqui, palestrantes que já passaram pelo evento também, com suas brilhantes palestras. Foi muito importante a gente assistir para aprender cada vez mais, né? Também o Michael aqui que está conduzindo todo esse processo, muito obrigado. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que a gente possa então iniciar aqui a nossa apresentação. Então, a minha tela já deve estar aparecendo para vocês. Então, o título da minha palestra é Aspectos de Sustentabilidade ligados aos portos e terminais para a redução das emissões de gases, tecnologias e desafios do século XXI. Então, nós temos uma agenda aqui que foi criada, né? Então, o problema da descarbonização do transporte marítimo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tecnologias aplicadas, redução das emissões de gases na zona portuária e algumas conclusões que a gente pode tirar a partir desse estudo, né? Basicamente, o problema que nós temos é que 90% das cargas no mundo são transportadas por vias marítimas. E os navios utilizam, basicamente, um combustível bunker, que é o óleo pesado, para realizar esse transporte, ou seja, como combustível, né? E parte desse combustível que é consumido ao longo da viagem do navio, também eventualmente pode ser consumido no porto durante as manobras de atracação e desatracação, bem como o diesel marítimo, que também é consumido durante a estada do navio, quando ele está na sua operação de carga e descarga. A soma desses dois fatores gera uma emissão de CO2, basicamente, dióxido aqui de carbono, né? Bem como NOx, SOx, né? Dióxido de enxofre, né? Óxido de nitrogênio e material particulado, né? E a Organização Marítima Internacional, diante da problemática dessas emissões, começou a estabelecer algumas metas para reduzirmos, principalmente nesse momento, né, a emissão de óxido de enxofre. Então, os combustíveis, né, que devem ser consumidos nos portos, principalmente quando o navio está atracado, deve ter um percentual de 0,5% de enxofre durante a queima, porém o CO2 passa a ser a meta de redução a partir de 2030 em 40% e chegando a 50% das emissões totais a partir de 2050. Isso no navio, durante a sua viagem, né? Mas tem um ponto importante que é o porto, ou seja, na hora que o navio atraca. Então, como que a gente pode atuar de uma maneira de que nós possamos reduzir a emissão completa desses navios, né, durante a sua operação, tanto de navegação quanto no porto? É um pouquinho do que a gente vai querer discutir aqui com vocês, que está dentro da meta da Organização Marítima Internacional. Muito bem. O que é importante? A gente entender que o transporte marítimo, né, ele é uma relação direta com a demanda. Então, esse gráfico aqui mostra o seguinte: por que as rotas mais aquecidas do transporte marítimo se encontram no hemisfério norte? Naturalmente, porque a lei da oferta e procura. Basicamente, as principais rotas do transporte marítimo, em termos de demanda, estão no hemisfério norte. Isso significa que também aqui se tornou uma zona de maior pressão por redução de impactos ambientais focados no transporte marítimo, uma vez que esses portos recebem uma infinidade de navios anualmente, e as cidades, como já foi bem colocado aqui, estão muito lindeiras aos portos. Então, o impacto direto, né, dos portos e dos navios operando aqui geram, naturalmente, pressões que vão buscar soluções para reduzir esses impactos, ou seja, diretamente na afetação porto-cidade. Sobre os impactos nas últimas décadas, o que nós vemos, né? O navio, como elemento de transporte, como veículo, ele é muito bem regulado, muito bem controlado, né? Então, nós temos diversas fontes de poluição do navio, que vão desde incrustações nos cascos, água de lastro, como foi aqui citado, né? A gente tem a questão, né, de eventuais vazamentos que nós podemos ter, lançamento de esgoto e as emissões atmosféricas, né, que vem se tornando aí alvo
nesses últimos anos de processos e desenvolvimento de sistemas para sua redução durante a viagem do navio, bem como da sua estada no porto, né? Muito bem. A meta, então, é reduzir as emissões de gases no transporte marítimo. Então, isso deve-se principalmente, a gente sabe que quanto mais nós emitirmos, né, CO2, a gente causa um impacto na natureza, e um dos impactos que foi até evidenciado no estudo que foi feito pela ANTAC, né, em conjunto com a GIS, é a questão do aumento do nível do mar, né? Outro aspecto que o CO2 nos oceanos eleva o nível de acidez e ameaça a vida marinha. Então, o que está sendo proposto, né? Está sendo proposto uma redução gradativa dessas emissões de CO2, né? Então, aqui a gente observa, né, milhões de toneladas de CO2 equivalente, né? Como que essas emissões estão sendo reduzidas no tempo. A gente observa aqui que são metas que eu chamaria agressiva, partindo de 2020 até 2050. Então, a gente tem que reduzir aí 50% de todas as emissões que são geradas em função do transporte marítimo, né? E, naturalmente, reduzir essas emissões durante o transporte em rotas oceânicas. De certo modo, esse desenvolvimento tecnológico também vai ter um impacto direto sobre os portos. Então, esse aqui é um ponto importante para a gente começar a nossa reflexão. Essas tecnologias para redução de emissões de gases, principalmente dos navios, né, elas estão a pleno vapor. Então, hoje nós temos, né, navios que já se utilizam de velas, né, são velas gigantes que têm um objetivo de auxiliar na propulsão do navio e, consequentemente, ele vai diminuir o consumo de combustível, né? Nós temos a utilização já de bolhas no fundo do casco que tem como objetivo reduzir a resistência ao avanço. Isso permite que você reduza em torno de 8% a 10% o consumo de combustível no navio, né? Consequentemente, o impacto é positivo do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, de chuva ácida, entre outros. E nós temos já navios que se utilizam de bateria. Então, nós já estamos vendo um movimento muito grande de navios utilizando bateria, de modo a receber energia elétrica de terra, se acumula na bateria, o navio cumpre a sua viagem sem efetivamente emitir gases de efeito estufa, né? Vimos mais recentemente, esse ano, né, navios já utilizando velas rotativas, né? Tivemos os navios da Vale que já começaram a atracar nos portos brasileiros usando velas rotativas com o objetivo de reduzir também as suas emissões de gás. Naturalmente, a gente tem ainda alguns problemas, por exemplo, o scrubber, que é um lavador de gás, né, principalmente esse de open loop, tem sido banido de vários portos do mundo, porque é um sistema de open loop, ele lava os gases, consequentemente, ele entra por um lado e sai pelo outro essa água de lavagem dos gases, que eventualmente pode ter algum resíduo de material particulado, que pode eventualmente ser lançado à água, e muitos portos do mundo acabaram banindo o despejo dessa água no seu entorno. E o uso do próprio LNG, gás natural liquefeito, como combustível para o navio, tornando o navio híbrido. E, no fundo, no cômputo total das emissões, elas se reduzem, porque durante uma parte da viagem você pode usar LNG, se o navio não tiver autonomia plena, e na outra parte você pode utilizar o bunker. Então, na média, você tem uma redução da quantidade de CO2 emitido. E, mais recentemente, nós já estamos vendo projetos de navios que vão usar amônia, né? Então, são projetos bem recentes de navios usando amônia como combustível. Então, do ponto de vista tecnológico, né, são várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas para ser instalada a bordo dos navios. E, para nossa surpresa, o que parecia ser uma ideia que demoraria a sair do papel, essa semana, né, nós tivemos, então, a notícia do primeiro navio totalmente autônomo com o conceito zero emission, né? Ou seja, um navio que vai ser totalmente alimentado por bateria, sem utilizar combustível fóssil. É um navio autônomo que foi projetado para não ter tripulação a bordo. Então, a gente observa como que esse movimento de zero emission, de redução de emissões de navios, está se tornando cada vez mais uma realidade dentro do nosso setor. Muito bem, isso a gente olhou o navio, mas chegamos nos portos. Então, quando a gente olha do ponto de vista dos portos, né, eu quis trazer esse gráfico, ele é bem interessante, que ele mostra as 10 prioridades ambientais que focou-se nos portos europeus. Na linha do tempo, a gente vê como que essas prioridades vão se alterando, em função também de como a sociedade percebe as exigências em relação a essa temática.
Então, observem que em 2004, a questão de qualidade do ar, que tem um impacto direto nas emissões de CO2, ela estava na 6ª posição. A partir de 2013, veio para a 1ª posição, e isso tem uma correlação direta com as questões até legais, né, do ponto de vista legal, com a implementação de algumas resoluções, principalmente na Europa, a partir de 2006, para a redução de emissões de gases de efeito estufa e entre outros gases na zona portuária, e ela é uma agenda que se mantém até a data de hoje, fazendo com que você tenha que criar um ambiente onde você reduza as emissões de gases na zona portuária. Observe que é uma prioridade até a data de hoje, né? Nesse sentido, ao longo do tempo, em função dessa problemática toda que temos das emissões, né, foram criadas áreas de controle de emissões para redução, principalmente aqui do dióxido de enxofre, né? Isso desenvolveu-se políticas regionais, principalmente na América do Norte, na Europa, depois, agora, mais recentemente, na China, também tivemos aí políticas regionais em relação a essas questões, que tem como objetivo limitar essas emissões de SO2, né? E, para isso, você tem várias medidas. Uma delas é o uso de combustível mais limpo, como a gente já mostrou, a partir de 2020, e o uso de scrubber dos lavadores de gases, que muitos portos acabaram banindo, permitindo apenas durante a viagem já a 12 milhas da costa, né? Então, a gente observa esse movimento aqui que está se focando em termos de redução das emissões. A descarbonização é uma agenda mundial, né? Onde, dentro desse tópico, o que nós temos do ponto de vista portuário? Redução das emissões de carbono, adoção de energia renovável nos portos, otimização de custo, adoção de tecnologias inteligentes de controle dessas emissões, né? Uma paisagem regulatória para os portos mais verdes, a ideia de trazer o conceito de green port dentro dos portos, e diretrizes que melhorem aí as práticas para os portos marítimos verdes inteligentes. Então, essas são as premissas específicas dentro dessa agenda internacional. E a gente observa, até do ponto de vista científico, qual é a quantidade de papers que foram publicados a partir de 2010 que tem uma relação direta com a temática da agenda portuária do ponto de vista da redução de impactos ambientais oriundos dessa redução de carbono. Temos aqui um aumento significativo no número de publicações. Dentro desse tópico dessa agenda, nós temos aí fornecimento de energia elétrica com a ideia de portos inteligentes. Esse é um caso do Porto de Estocolmo aqui, né? Onde você tem um projeto para fornecimento de energia no entorno do porto, né? Na Noruega, sistemas em terra para fornecimento de energia para navios a bateria, ou seja, navios que não vão mais consumir diesel. Sistemas elétricos para geração de energias em portos com focos em terminais, né? Então, até o Fabrício comentou aqui conosco a questão justamente da eletrificação, né? Então, a gente vê aqui o uso de RTGs eletrificados, né? E isso gera uma redução de pelo menos 10 mil toneladas de CO2 por ano em terminais que implementaram esse tipo de solução. Sistema de amarração automática durante a atracação do navio, porque reduz, né, significativamente o tempo da amarração do navio. Se o terminal tiver alguma utilização de energia elétrica para fornecer ao navio, basicamente você desliga as máquinas do navio mais rápido, né? Uso de energia fotovoltaica, que também contribui para a redução de CO2, utilização das energias das ondas em portos, uso de veículos elétricos. Um estudo foi que mostrou aqui o impacto de 22 turbinas de geração de energia de maré são suficiente para suprir toda a energia do porto de Ribadeu, aqui na Espanha, né? E dos portos, dos projetos de energia solar, nos portos nós temos off-grid e on-grid. O que significa isso? Ligado diretamente na rede ou com o sistema de acumulação de bateria. E as propostas de projetos solar, de utilização de energia solar nos portos, nós temos isso na Europa, no Egito, na China, nos Estados Unidos, que buscam alimentar sistemas internos dos portos, parques de baterias, e etc. Então, a gente vê um avanço significativo dentro dessa agenda portuária aqui internacional. O mais importante é que o Brasil começa a se preparar, né? Começa a discutir esse assunto. Então, nós tivemos a oportunidade de participar, né, de um desafio que foi lançado pelo Mining Hub, né, em que tinha como proposição a substituição de bunker oil em navios atracados, ou seja, você fornecer energia elétrica para o navio enquanto ele estivesse atracado, em detrimento do uso do diesel combustível. Para isso, tinha uma série de atividades que tínhamos que fazer e, principalmente, esse desenvolvimento não poderia impactar
na operação do navio. Esse é um desenvolvimento que foi feito em conjunto, uma parceria com a PEC, tem uma startup no setor ambiental, né, o Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, que nós propusemos uma solução para esse problema. A equipe que trabalhou nesse projeto é uma equipe multidisciplinar, que envolve biólogos, engenheiros, né, químicos, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, né, e é uma atividade bem multidisciplinar para buscar uma solução para esse desafio complexo que foi. Basicamente, a proposta para a redução das energias nos portos, de emissão nos portos, né, redução das emissões dos portos, consistiu de nós integrarmos uma série de fontes de energia alternativa, seja ela solar, seja ela eólica, das ondas, das marés, de corrente, eventualmente até uma energia que não seja oriunda do uso, né, do mar, especificamente, ou solar, mas que possa ser de uma fonte vegetal, tá certo? De uma eletrólise, por exemplo. Então, a gente pode usar essas fontes de energia como elemento para suprir a energia demandada pelo navio. Para isso, há uma integração com a rede ligada a uma subestação, num sistema on-grid, ou seja, geramos essa energia, entregamos uma subestação, essa subestação devolve essa energia para a rede, ou você pode ter um sistema off-grid que acumula essa energia, e toda vez que você tem uma atracação de um navio, essa energia acumulada pode ser utilizada para atender um respectivo navio, né? O mais importante é que o terminal precisa de uma adaptação, ou seja, ele precisa de um ponto de conexão de tomada, onde ele vai fornecer essa energia para o navio, e o navio precisa de uma adaptação também de ter um transformador que vai permitir que os motores sejam desligados, os motores auxiliares sejam desligados durante sua atracação. Basicamente, né, nessa solução proposta que nós desenvolvemos aqui, é uma solução híbrida integradora, e a gente entende que hoje, no primeiro momento, é muito mais fácil começar com os terminais portuários utilizando suas áreas de telhados disponíveis, né? Fornecendo uma energia no berço que pode ser do grid, mas devolvendo com a energia alternativa na rede, né? Isso instalando uma planta piloto. Então, foi basicamente o que nós fizemos como proposição. Então, como reduzir as emissões nos portos? Navio utiliza energia de terra fornecida pelos portos. Desligar as máquinas auxiliares. Então, não é uma novidade que nós estamos falando. Então, o conceito ele é conhecido como shoreside, shore power, cold iron. Busca reduzir as emissões dos navios dos portos, reduz o consumo de combustível para as máquinas auxiliares, auxilia os portos a atender os seus requisitos ambientais de descarbonização, reduz as vibrações e ruídos na zona portuária e reduz o custo operacional do navio. Então, basicamente, esse tipo de solução tem essa proposta. O que a gente vê? Que no mundo isso tem sido amplamente difundido, seja na Ásia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Aqui a gente pode ter uma ideia de quantidade de portos que já se utilizam do sistema Shore Power. Basicamente, o que nós temos são cabos do navio, cabos que são conectados aos plugs em terra, e aí nós, então, fazemos essa transferência da energia, aqui em média tensão, né, que é feita a transferência da energia para o navio em função do seu requisito e da sua demanda. O que é importante na análise dessas soluções para a redução das emissões? Nós temos que ter uma visão sistêmica do processo. Então, para nós que conhecemos de portos, nós sabemos que o navio, quando chega, ele dá um Notice of Readiness, um comando ao porto dizendo que ele está pronto para operar, e depois ele vai desatracar em algum momento, uma vez que ele for atendido. O importante é que nós tenhamos uma análise sistêmica da linha de tempo desse navio no porto, ou seja, o tempo que ele fica em fila aguardando, né, para ser atendido, os tempos relacionados às suas manobras, né, até ele efetivamente atracar, porque é aqui nesse tempo de pré-operação onde se faz a conexão da energia de terra para o navio, para que durante a sua operação no porto, ele desligue as máquinas auxiliares. Então, isso tudo tem uma correlação direta com a taxa de ocupação de berço, ou seja, quanto que os meus berços são ocupados e quanto disso eu posso utilizar com energia shore power, né? Com a estadia total do navio no porto. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque nós já vimos discussões falando o seguinte: não, mas isso vale muito para portos onde o navio fica pouco tempo ou muito tempo. Não necessariamente, porque depende, é uma análise sistêmica do conjunto da obra, né? Nós temos navios que, mesmo quando eles atracam, ficando pouco tempo, você traz uma compensação
ambiental do ponto de vista de reduzir essa emissão, né? E mesmo navios que ficam muito tempo atracados, também você melhora ainda mais o sistema, né? Então, tudo isso é uma análise conjunta, sistêmica que nós temos que fazer. Então, essas análises deverão ser realizadas considerando alguns fatores. Característica dos navios que atracam no berço, o terminal candidato para receber a instalação Shore Power, as características operacionais dos navios, requisitos de potência durante ele atracado, análise dos tempos operacionais dos navios que atracam no terminal ou no berço candidato, fluxo de atracações, a infraestrutura disponível, inovações necessárias, adaptações necessárias, etc. Tudo isso para viabilizar a instalação ou mesmo uma avaliação do sistema Shore Power. Então, o que nós fizemos? A nossa solução foi desenvolvida como para no primeiro desafio brasileiro, então é muito importante que o Brasil já está discutindo essa temática, e a nossa solução, como nós mostramos aqui, né, isso aqui é público, vocês podem assistir aqui no YouTube, tá? Esse aqui é o dia do Demo Day, da apresentação da inovação, então vocês podem assistir, está disponível aqui no YouTube, né? É uma solução híbrida, onde você tem a utilização, no caso de painéis solares, com energia de grid, fornecendo uma energia de terra diretamente para o navio. Isso gera como impacto positivo a redução das emissões, gera receita, porque o que nós propusemos como solução é que essas emissões que são reduzidas, elas entrem como crédito de carbono nessa operação para o terminal portuário, uso de uma energia limpa e protagonismo, né, dos portos na América Latina, porque, infelizmente, na América Latina nós não temos ainda portos com sistema Shore Power. Isso gerou, então, como nós falamos, né, essa nossa participação, que fomos o único grupo a propor uma solução para esse desafio aqui, para um terminal específico aqui no Brasil. Nesse contexto, nós contamos com o auxílio do professor Oswaldo Agrippino, né, que fez todo um parecer jurídico em relação à proposição da solução, e assim foram feitas consultas, tanto a ANTAC quanto a ANEEL, que nós vimos, então, aqui a posição da ANTAC. Foi possível identificar oportunidades de melhoria na prestação de serviços, especialmente no quesito ambiental, gerando receitas acessórias aos terminais e otimizando o uso da instalação portuária nacional. E isso pode permitir que os terminais que se utilizem desse tipo de solução pontuem no IDA, porque, infelizmente, ainda, como a gente não tem, a gente acaba não pontuando esse item que está no IDA, no Índice de Desempenho Ambiental, que é justamente fornecimento de energia interna. E na análise da ANEEL, então, não se encontrou óbice atividade comercial advinda do suprimento direto da energia gerada por empresas portuárias, embarcações atracadas, seus terminais, uma vez que esse serviço não se equipara à distribuição e comercialização de energia. É um serviço, efetivamente, que está sendo oferecido no porto, que pode servir a ser oferecido no porto para a redução das emissões. Como que a gente avalia esse tipo de operação do Shore Power, né? Seja ele híbrido, seja ele no grid, direto para o navio, então vai depender muito do que se deseja, né? Basicamente, a gente tem que fazer uma análise da maior potência instalada do navio em megawatt, que é o que a gente tem que atender e suprir. Estima-se o consumo total de tonelada de combustível consumido por dia, né? O Fabrício até comentou um número muito interessante, justamente essa oscilação, né? Se você está full speed ou se você está em low steam, né? Ou seja, quando você diminui um pouco a velocidade do navio, você tem um impacto significativo no consumo, consequentemente nas emissões. Avaliação em função também do preço do diesel, naturalmente, né? Por tonelada consumida. E desenvolve-se, então, um projeto conceitual da solução para o terminal ou para o berço candidato. Realiza análise de viabilidade, considerando a função do crédito de carbono que é gerado no abatimento do investimento. Esse é um ponto extremamente importante. Determina-se o número de atracações para viabilizar o payback da solução, estima-se o retorno em anos, determina-se, então, a redução de CO2 em milhares de toneladas, né? Aqui é a tonelada de CO2 equivalente, e ajuda a melhorar a imagem Greenport do terminal da empresa. Então, basicamente, é isso que essa proposição ela é feita. O que é importante do ponto de vista acadêmico do que se é gerado, né? Fruto desse desenvolvimento, nós temos aqui o aluno Leonardo Vidal, que é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Está desenvolvendo o seu doutorado, vai ser a primeira tese de doutorado no Brasil que estuda a questão, efetivamente, do Shore Power na Universidade Federal de Itajubá. Eu sou co-orientador dele de doutorado, junto ao Departamento de Engenharia Elétrica, né? Então, isso dá uma ideia para vocês desses desenvolvimentos que estão chegando aqui no Brasil, e a gente precisa dominar, ou pelo menos conhecer com profundidade, né? E o professor Leonardo Vidal está desenvolvendo um modelo que vai permitir tanto porto privado, terminal, porto público,
né, poder fazer uma avaliação da viabilidade da utilização do shore power dentro dos vários limites que está sendo imputado no modelo. Além do shore power, o que é possível fazer? Então, alguns portos, por exemplo, de Long Beach e de Los Angeles, e para alguns terminais específicos, se utilizam de sistemas de captura de gases de emissões durante a operação do navio no porto. Então, são basicamente como se a gente estivesse colocando aqui um chapéu na chaminé do navio e captura esses gases. Então, esses gases são sugados para dentro do porão de uma barcaça, e essa barcaça ela tem aqui um sistema de tratamento de gases, que, na verdade, é um grande lavador de gases, que faz o papel do scrubber, né? Ela faz a separação de todo o material particulado e libera depois o gás que é possível de ser liberado da atmosfera, removendo aqui o material particulado, né? É uma alternativa que nós temos também, que está sendo utilizada em alguns terminais, mas shore power é a tendência, como nós temos acompanhado. Muito bem, para concluir, ser bem objetivo, então as metas para a redução das emissões de CO2 dos navios são ambiciosas, conforme imposta pela IMO até 2050, então isso vai, de certo modo, ter que atuar navio e porto nesse contexto para que você compute a redução das emissões na rota do navio como um todo, no ciclo fechado. Armadores estão se preparando para atender esse critério posto pela IMO, os navios já saem hoje com o sistema shore power instalado, os que não saem são adaptados durante as suas docagens. O desafio para a redução das emissões na zona portuária é enorme, né? E isso vai depender muito das características, tipo de navio, tipo de carga que se movimenta. Portos congestionados têm maior potencial para a redução das emissões com o sistema shore power, devido à maior taxa de utilização de berço. E uma análise sistêmica deve ser realizada para determinar a sua viabilidade, como nós fizemos, como nós demonstramos aqui. Deve-se aproveitar os créditos de carbono gerado como redução das emissões para buscar viabilizar essas operações, né? E a pressão sobre os portos deverá aumentar nos próximos anos em relação às emissões de gases. O IDA da ANTAC já prevê pontuação dos portos que oferecem o sistema shore power para os navios, que podem ser alcançados como uma solução apresentada, né? E é necessário avaliar o perfil da frota dos navios que atuam nos portos que dispõem desse sistema de conexão, em função dos requisitos especificamente de projeto. Então, para a gente finalizar, a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quem disse isso foi o Albert Einstein, né? Aqui é o que a gente está discutindo, né? Um pouquinho. Muito obrigado, fico aqui à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida. Obrigado, pessoal. Vou parar aqui o meu compartilhamento. Agradecemos a brilhante palestra do nosso professor Newton Narciso Pereira, que sem dúvida deu uma brilhante explanação sobre os portos nacionais, sobre as novas tecnologias, inclusive destacando o brilhantismo do professor Newton, que ele, além de ser professor, doutor, ele também é inventor. Então, existe até mais uma aba que ele consegue preencher no Lattes, que é uma aba específica para inventor. Então, parabéns, professor Newton, sem dúvida uma grande referência, tanto para nós como para o Brasil, né, no que se refere à tecnologia portuária. E agora, nada menos que o nosso grande professor, doutor Oswaldo Agripino, que irá nos falar, e eu já gostaria de passar a palavra, mas antes disso, fazer uma pergunta que é a pergunta da noite, professor. Nós sempre conversamos e dialogamos acerca de uma pequena pergunta a lhe ser feita para que ele iniciasse situando a sua apresentação, que seria basicamente essa. Professor Agripino, diante de tudo que foi colocado aqui nesse evento, qual que seria a sua percepção sobre o papel da Autoridade Portuária Pública Municipal, principalmente na relação porto-cidade e na sustentabilidade, conforme tudo aquilo que nós colocamos aqui nesse evento? Então, agora, para responder essa pergunta, com a palavra do professor Agripino. Bom, primeiramente, aí agradecer aí ao privilégio de ter assistido 4 aulas magnas aí pelos que me antecederam, e a brilhante condução aí do Maicon Fagundes, que eu tenho o privilégio também de orientá-lo aqui no mestrado, sobre também a temática do desenvolvimento portuário, da questão da relação porto-cidade. Primeiro dizer que é importante conceituar
que seria a relação porto-cidade, né? A relação porto-cidade, eu tive o privilégio de orientar uma dissertação de mestrado lá na Engenharia de Transporte e Gestão Territorial, fui professor lá de 2014 até 2020, e orientei alguns mestrandos e um engenheiro, que é o Fabiano Nogueira Cordeiro, que fez essa dissertação aqui, que eu tive o privilégio de orientar. Ele foi consultor do Ministério dos Transportes e trabalhou em mais de 10 projetos ligados à questão da relação porto-cidade. E aí o problema era justamente tentar fazer uma adequação, né, em função das particularidades do Brasil, no sentido de verificar como é que a leitura, a literatura e a base teórica no exterior, né, porque nós chegamos a fazer esse trabalho, e na China é onde se discute mais, onde se produz mais na questão da relação porto-cidade, e a partir dessa revisão da literatura comparada, que é extremamente difundida, identificar requisitos para caracterizar a relação porto-cidade em portos brasileiros. E aí a dissertação ela concluiu com os seguintes requisitos. Primeiro, aspectos históricos, né, que devem ser observados, porque tratam da relação histórica entre o porto e a cidade e das rugosidades dessa relação ao longo dos anos em diversos aspectos. O outro aspecto seria o aspecto econômico. O terceiro aspecto, o aspecto sociopolítico. E um dos aspectos, seria o quarto aspecto, é a relação porto-cidade através do requisito do meio ambiente. Então, ele conceituou, a partir dessa síntese, né, e adaptando ao Brasil, o que seria o requisito meio ambiente na relação porto-cidade. Então, ele diz o seguinte: esses aspectos se referem à análise da preocupação do porto com a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável, inclui os estudos, planos, projetos e programas ambientais desenvolvidos pela autoridade portuária, né, e outros atores do complexo portuário. Insere-se também nesse contexto a verificação do licenciamento ambiental das estruturas e operações portuárias, e, além disso, inclui-se a análise e estrutura organizacional da área do meio ambiente, do sistema de gestão ambiental e das certificações ambientais da autoridade portuária e seus intervenientes. Aí teria outro requisito, que seria o requisito dos acessos terrestres, o sexto requisito, urbanidade, e o sétimo, instrumentos de planejamento. Essa dissertação foi defendida lá na UFSC em 2018. Outra obra que eu recomendo também, que foi organizada pelo professor Dr. Newton Narciso Pereira, é essa aqui. Tá? Eu não tenho dúvida que é a melhor obra que trata de portos e planejamento, do planejamento à operação. Tá? Tem um prefácio do engenheiro Nelson Carlini, são diversos capítulos. Eu tenho o privilégio aqui de ter um capítulo também que trata da questão da regulação e da defesa da concorrência. Enfim, são vários capítulos, e o primeiro capítulo é do próprio professor Dr. Newton, que é portos e terminais são a mesma coisa. Enfim, são 16 capítulos, e ao final tem depoimentos de profissionais do setor portuário. Enfim, eu recomendo a quem tem publicação por meio digital, né, e também impresso, que saiu agora recentemente. Então, tem vários capítulos, e tem um capítulo que é sobre a governança portuária, evolução e atualidade. Enfim, a questão da relação porto-cidade, aí voltando, eu me recordo aqui que o Fabrício ele falou que o Comitê de Sustentabilidade da Portonave tem autonomia. Veja bem, tem autonomia. Tá? Então, nós vivemos num país continental que é inconcebível
que nós estejamos vendo o que nós estamos passando agora em relação à desestatização e da privatização de autoridades portuárias públicas, como é o caso de Itajaí, que entrou no IPPI, né, a Secretaria de Portos colocou. 90% dos portos do mundo, eles possuem um modelo de autoridade portuária pública. Grande parte desses portos públicos são gerenciados pelo município. Nós temos, por exemplo, eu fui piloto de navios da Marinha Mercante, eu tive a oportunidade, por exemplo, de viajar muito na Vale do Rio Doce para portos da Europa, né? Ia muito à Holanda e à Bélgica. E ia muito a Ghent e a Antuérpia. Ghent e Antuérpia são 2 portos públicos municipais. Amsterdã e Roterdã, nos Países Baixos, na Holanda, a mesma coisa. Então, dos 10 principais portos em movimentação de contêineres em TU, os 10 principais portos do mundo são portos públicos. O professor Newton falou aí nos portos de Long Beach, que é municipal há 100 anos, e do porto de Los Angeles. Eu tive a oportunidade de, como piloto da Vale, também operar no porto de Long Beach. Um porto municipal. Se juntar os 2 portos, eles equivalem à 9ª maior movimentação de contêineres do mundo. Então, o que nós estamos vendo hoje, e esses 90% dos portos gerenciados por autoridade portuária pública, existem há 800 anos. Então, se o mundo inteiro está indo por um caminho que já está consolidado, o Brasil está indo para o caminho errado. O Brasil aí, que eu falo, é o governo federal com essa política de desestatização. E, obviamente, que a Companhia Docas, a outras autoridades portuárias, né, principalmente Companhia Docas, com áreas ociosas, com ineficiência, mas não é o caso de Itajaí. E o resultado de uma das externalidades positivas dessa governança é justamente os resultados que nós estamos tendo, como já foi colocado aí pela Medellín, né, a Medellín, no IDA, no Índice de Desempenho Ambiental, que desde 2012 o Porto Público Municipal de Itajaí, a autoridade, né, portuária pública municipal, porque a operação é 100% privada, isso tem que deixar claro, a operação é 100% privada, mas eu preciso ter alguém, né, de forma descentralizada, diante da problemática que envolve a tomada de decisão para equilibrar todos os interesses dos 5 TUPs que estão fora do porto organizado, da questão da dragagem, né, um porto que não é ineficiente do ponto de vista financeiro, um porto que fez com que a atividade no município, ao longo de 23 anos, remetesse para Brasília 121 bilhões de reais de tributos federais. Então, era nesse sentido que eu queria arrematar e falar por último, justamente para mostrar que, seja pelo exemplo aí também de sustentabilidade de um TUP, né, que se aproveitou muito da externalidade positiva de ter uma governança portuária pública municipal, que, obviamente, pode ser fazer ajuste, mas não do jeito que o governo federal está fazendo, ao colocar, sem evidência nenhuma até agora, que contestasse que ir, né, na contramão do que o mundo vem fazendo há quase um milênio é o melhor caminho a ser tomado. Então, é por isso que eu conversando com o Michael, acho que seria interessante, para aproveitar aí o evento, justamente tratar dessa questão, que é uma questão de natureza política, né, que envolve soberania, né, não é à toa que quando, né, os Emirados Árabes, os árabes quiseram comprar alguns portos nos Estados Unidos, o Congresso Nacional Norte-Americano se reuniu e disse, não vamos vender a autoridade portuária, não vamos vender, porque isso foi 62 parlamentares, senadores, deputados contra e um só a favor da venda. Imagine no país mais capitalista do mundo. No país mais capitalista do mundo e no país do socialismo de mercado, que é a China, a totalidade dos maiores portos são gerenciados por autoridade portuária pública. Não significa que não tem atividade privada, porque a autoridade portuária ela precisa, para justamente, né, num país continental, você não ter essa governança de Brasília.
E foi justamente essa governança centralizadora, isso não é culpa do atual do governo, isso foi lá com a edição da medida provisória 595 de dezembro de 2012, que puxou o freio de mão, cortou os braços e as pernas da autoridade portuária pública, não só de Itajaí, mas de todas as autoridades portuárias, centralizando no governo federal. Então, era nesse sentido que eu queria fazer aqui meus comentários, dizer que também foi um privilégio participar desse trabalho aí com o professor Dr. Newton, né? Nós conseguimos registrar 4 patentes, então, o Michael, o seu orientador também já colocou lá naquela aba lá, inventor, né? Aprendendo aí com os engenheiros. Inclusive, tem uma banca de doutorado, de qualificação de doutorado amanhã, que eu estou terminando aqui, do Leonardo, lá na Federal de Itajubá, que é justamente o que o professor Newton falou aí como orientador. Esse projeto, essa patente, ela está aberta à iniciativa privada. Eu estou vendo aqui o CEO da Portonave, Osmari Castilho, aí, que está sempre atento, sempre procurando aprender, dialogar com a comunidade. Estou vendo também o comandante Rogério aqui na audiência, que é um capitão de mar e guerra da reserva, que agora é advogado, é editor da revista da Maritime Law Academy, onde eu tive o privilégio de escrever o primeiro artigo do primeiro volume. Ele editou, está aí prestigiando de Brasília. Enfim, era isso, e eu talvez deixarmos aí mais uns 10 minutos para se tiver alguma pergunta, alguma colocação, professor, e dizer que eu não tive tempo de ter sido mais breve, porque queria colocar essas impressões minhas. Muito obrigado, Maicon. Professor Agripino, o evento ele foi programado até das 5 até as 7. Então, acabou de aparecer a informação para mim que você chegou ao fim do horário e será desconectado em aproximadamente 5 minutos. Então, vamos encerrar aí. Então, eu sinto informar, nós temos apenas mais 2 minutos, né? Agradecemos muito a participação de todos. Infelizmente, acredito que não vamos ter esse tempo para fazer os debates, as perguntas, mas, sem dúvida, acredito que quem queira entrar em contato com os palestrantes pode ser enviado para os membros os participantes do evento, o e-mail, né, dos palestrantes, e eles encaminham as perguntas individualmente. Tá ok, professor? Muito obrigado. E nas apresentações também tem os e-mails de contato, né? E se precisar de alguma referência, nós estamos à disposição aí para fornecer os contatos. Eu acho que a ideia era essa, foi cumprida aí a meta de trazer a questão da sustentabilidade, da relação porto-cidade e da questão da desestatização.